Bom, nós vamos agora para a nossa terceira revolta nativista. Nós vamos subir lá para Pernambuco para entender um pouco o que foi a Guerra dos Mascates. Tá? Vamos voltar um pouquinho, aliás, vamos voltar muito. Lá no início do século XVII, nós vamos voltar quase 100 anos. Tá? Quando os holandeses chegaram a Pernambuco, então nós estamos lá em 1630, Olinda era uma espécie de coração pulsante da economia brasileira. Era Olinda o centro político da potência econômica açucareira. Tá? Então era uma vila extremamente desenvolvida, tá? Enquanto a poucos quilômetros, ali poucos mesmo, menos de 10 quilômetros de distância, você tinha uma vila, aliás, não vila não, uma aldeia, tá? Muito pobre, muito abandonada, chamada Recife. Bom, a chegada dos holandeses muda isso. Primeiro porque durante a guerra de 7 anos de invasão, os holandeses destruíram Olinda. Olinda ficou em ruínas. Tá? Logo na sequência, o Maurício de Nassau, em 1637, ele inicia nenhuma reforma de Recife. Ele constrói uma cidade, tá? Planejada. Uma cidade nos moldes europeus. Tá? Então Recife se torna um polo que começa a atrair gente de fora, gente da Europa, da Alemanha, da Áustria, da Holanda, da Suíça, da França. Tá? Recife se torna uma cidade cosmopolita, é quase que uma Nova York. Então, além de receber muita gente, passar a ter uma cultura muito progressista, Recife recebe muito dinheiro, muito burguês, muito negociante, muito banqueiro. Tá? A expulsão dos holandeses... Recife se torna a capital de Pernambuco, vamos lembrar disso. Tá? Essa questão de capital é importante, porque a capital era Olinda, com a chegada do Maurício de Nassau, Olinda perde status, Recife se torna a capital. Quando os holandeses são expulsos da insurreição pernambucana, a insurreição pernambucana ela foi comandada pelos olindenses. Então, um dos resultados finais da insurreição pernambucana é que Olinda volta a ser a capital. Mais do que isso, Recife se torna uma espécie de distrito de Olinda. Então, ao longo da segunda metade do século XVII, que o açúcar começa a entrar em crise econômica, a cidade de Recife, ainda que seja rica, porque tem muito comércio, ela depende politicamente das decisões tomadas pela Câmara Municipal de Olinda. Então o que acontece é uma espécie de equilíbrio entre as duas cidades, onde Olinda tem o poder político, Recife tem o poder econômico. Os senhores de engenho de Olinda devem dinheiro para os bancos de Recife, mas os bancos de Recife não podem confiscar as terras de Olinda, porque quem tomaria essa decisão são os vereadores na Câmara Municipal, que são os próprios senhores de engenho. Tudo bem? Então, para esse equilíbrio continuar entre uma força econômica e uma força política, era necessário que houvesse, de fato, essa distribuição de poder. Acontece que em 1710, chega de Lisboa uma carta régia, ou seja, uma carta assinada pelo rei, que elevava Recife à condição de vila. Então, Recife era emancipada. Em outras palavras, o governo português reconhecia a importância econômica, social e cultural de Recife, tá? E tirava de Olinda o controle político sobre a cidade. Bom, é claro que isso aí era uma ameaça enorme para os senhores de engenho que deviam dinheiro para os recifenses. Então, quando chega essa decisão de Lisboa, os olindenses, que na geração anterior tinham expulsado os holandeses, os holindenses agora se revoltam contra Portugal. Então o que eles fazem? Para demonstrar a sua insatisfação, eles se organizam, montam uma espécie de milícia e invadem a cidade do Recife, destroem os principais marcos da cidade, que são marcos que foram recém-construídos para comemorar a emancipação, o Pelourinho e a Câmara Municipal. Tá? Invadem a prisão de Recife, que ficava no subsolo da Câmara Municipal, e libertam os presos. Além disso, eles perseguem o governador, que é visto como responsável pelo que tinha acontecido. Era um aliado do rei de Portugal e um aliado dos ricos comerciantes de Recife.
O governador, inclusive, chega a tomar um tiro, mas não morre e foge para a Bahia, tá? Junto com vários outros recifenses. Lá da Bahia eles se reorganizam e montam uma ofensiva agora contra Olinda. Então agora são os recifenses que invadem Olinda e começam a destruir alguns marcos da cidade de Olinda. Então vejam, entre 1710 e 1711, o que nós temos são ataques, ora dos olindenses contra Recife, ora dos recifenses contra Olinda. Por trás desses ataques, uma rejeição por parte dos senhores de engenho de Olinda contra uma decisão de Portugal. Qual foi a decisão? De emancipar Recife. Então, esse conjunto de ataques, na verdade foram 2 ataques e estava prestes a acontecer o terceiro. Primeiro, Olinda ataca Recife, os recifenses fogem para a Bahia, se reorganizam e atacam Olinda. Agora os olindenses se reorganizaram, estão sitiando, estão cercando a cidade de Recife, prestes a atacar. Vem o governo português e intervém. Então emissários do rei, na verdade uma tropa, vem, impede uma nova invasão a Recife e começa ali uma negociação com os olindenses. No vídeo, há 2 vídeos atrás, eu falei que um dos poucos momentos em que a repressão não é violentíssima é justamente na Guerra dos Mascates. O que o governo faz? Ele negocia com os revoltosos. A negociação resulta em 4 pontos. Tá? 2 favoráveis a Recife, 2 favoráveis a Olinda. Então, o que foi dado a Recife como favorável? Primeiro, todos os prejuízos materiais causados pela guerra para Recife, né, destruição pela Olinda, Câmara Municipal, outros prédios que foram incendiados, eles são reconstruídos com o dinheiro público de Portugal. Tá? Segundo, Recife, a partir dali, não só seria vila, ou seja, seria emancipada, seria uma cidade autônoma, mas voltaria a ser a capital de Pernambuco. Então, desde então, Recife é a capital de Pernambuco até hoje. Tá? Bom, os olindenses seriam compensados por 2 medidas também. A primeira medida, os líderes da revolta não seriam punidos, haveria perdão real àqueles que desafiaram o rei e invadiram Recife. Tá? Foi a única vez durante esse período da crise do sistema colonial, é a única vez em que isso acontece. Tá? Então, os revoltosos são perdoados. E segunda decisão benéfica aos olindenses é que as dívidas que os senhores de engenho tinham com os recifenses antes de começar tudo aquilo seriam perdoadas. Tá? Então os recifenses abririam mão daquele crédito que eles tinham para receber e as 2 cidades ficariam em paz. Tudo bem? Então, assim termina a chamada Guerra dos Mascates. Como vocês podem ver, não é exatamente uma guerra, né? É um conjunto de escaramuças, são 2 episódiozinhos que somados levam a esse contexto. O que nós vimos aqui, mais uma vez, vocês veem, é simples, é pouca coisa que vocês têm que lembrar, é cobrado nos vestibulares, então é pouca coisa, mas tem que saber, tá? O que foi a Guerra dos Mascates, em que contexto mais amplo que ela se insere, que é daquele sentimento nativista, das revoltas nativistas. Tá? E com isso a gente está quase chegando no final dessa primeira parte das revoltas nativistas. Nós vimos primeiro a revolta dos Beckman, depois a Guerra dos Emboabas, agora a Guerra dos Mascates, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a sedição de Vila Rica, que é a 4ª e última das revoltas nativistas que a gente entra em detalhes. Tá? Não está longe de ser a última de todas, porque nós vamos ter revolta nativista até 1775, tá? Mas essa de 1720 é a última que a gente vai se aprofundar um pouquinho. Então até o próximo vídeo. Tchau! Não deu stop. Vou tentar de novo. Até o próximo vídeo. Tchau!